orações que você tem feito têm sido regadas. Cada vez que você levanta os braços e começa a render graças, cada palavra que você proferiu sobre a terra, aleluia, cada sentença que você lançou no reino do Espírito está sendo regada. Você pode levantar os braços e dizer que Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Ele é bom. Ele é bom. Deus é tão bom. Receba a sua cura nessa noite. Receba a sua cura nessa noite. Enquanto você está dizendo que Ele é bom, você está sendo curado nessa noite em nome de Jesus. Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Nós te rendemos graças. Nós te rendemos graças pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos. Somos gratos, Pai, somos gratos pela Tua mão sobre nós, pela Tua provisão, aleluia, pelos nossos corpos desfrutando de saúde, Senhor, pela lei do Espírito de vida operando em nós. Somos gratos pela Tua vida em nós, Senhor, aleluia. Nós não temos falta de nada. Estamos nesse lugar onde não há falta, nesse lugar de contentamento, nesse lugar de alegria. Obrigado, Senhor. Somos gratos pela Tua vida em nós. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um pouco. Antes de sentar, cumprimenta o irmão que está do seu lado. Amém. Aleluia. O salmista, lá em Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Isso é um lugar de entendimento, irmãos. Quando você vem para a casa do Senhor, você veio buscar conselho, você veio buscar sabedoria. Amém? Isso é um lugar de libertação. O ato de congregar vai trazer segurança e proteção para você. Cada vez que você participa de um ambiente desse, um ambiente coletivo, amém? É aqui onde se manifesta os sinais. Pessoas que vão chegar aqui enfermas e vão ser curadas. Amém? Esse é um ambiente de milagre. Aleluia. Amém? Então, vamos estudar a palavra nessa noite. Eu creio que Deus vai trazer conselho ao nosso coração. Nós cremos no espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Trazendo entendimento ao nosso espírito. Que as palavras proféticas elas possam soltar no nosso espírito como vida. Amém? Abra lá em Romanos capítulo 6. Versículo 1. Então, a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos, amém? Quando você abrir a sua Bíblia, deseje, amém? Aquilo que a palavra vai trazer como conhecimento para você, a andar na prática dessa palavra. Aqui em Romanos capítulo 1, Paulo escreve aos romanos, e ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Ele faz uma pergunta. E ele afirma: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo está falando aqui sobre morte e ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo. Morte tem a ver com o corpo.
E a ressurreição tem a ver com o Espírito. Amém? E no decorrer que a gente for lendo, você vai entendendo mais sobre isso. Amém? No versículo 4 ele diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém. Um estilo novo de vida para nós vivermos, um modelo. Deus, ele sempre tem um modelo para nós. Nós não vivemos os nossos planos, nós vivemos os planos de Deus. Amém? Então ele tem um modelo de vida para você. E Paulo aqui, ele fala da morte, e nós morremos com Cristo e passamos a viver com Ele, através da ressurreição. Então, irmãos, já estamos habilitados a não pecar mais. Existe algo, uma natureza, nós adquirimos a natureza de Deus. Então você já está habilitado a não pecar mais, a não andar mais em pecado. E Paulo diz, olha, será que vamos permanecer para que a graça seja abundante? Não. Porque a graça não é permissão para você andar em pecado. A graça é permissão para você andar em justiça. Para você andar diante da justiça de Deus. Amém? Eu estava lendo um livro de um grande homem de Deus, e ele falando da vida de Adão. E às vezes a gente se pergunta, né? Rapaz, simplesmente desobedecer e acontecer uma transgressão ali, um pecado. Amém? Mas olhando para o pecado de Adão, se resume em uma só palavra: ele só desobedeceu uma ordenança do Senhor. Então, tudo aquilo que vai de encontro a Deus, irmãos, tudo aquilo que vai de encontro ao propósito de Deus para a tua vida, você pode estar andando no caminho do engano e pode estar andando no pecado. A Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Amém? E andar no engano pode nos levar a esse caminho. Adão simplesmente não obedeceu. E às vezes a gente pode estar se perguntando, não, mas ele não cuidou da mulher, deixou a mulher ser assediada por Satanás. Mas uma coisa é fato: ele não obedeceu uma ordenança. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Amém? Então tudo aquilo que vai ao encontro da vontade de Deus é pecado, irmãos. É por isso que nós precisamos conhecer a Deus. Como é que nós vamos andar diante de Deus, de um Deus que a gente não conhece? Como é que eu vou andar diante da palavra se eu não busco a conhecer a ela? Aleluia! Abra a tua Bíblia lá em Colossenses capítulo 2. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes... Colossenses capítulo 2, versículo 12. Amém? Se a mídia puder nos ajudar aí para a gente adiantar, vai ser bom. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo está falando, igualmente lá em Romanos, sobre o batismo. E em breve nós teremos um batismo nas águas aqui na igreja, um ato simbólico, amém? Testemunhando a tua confissão de fé. Você vai ser mergulhado na água, e na medida que você é imerso naquela água, você morre para o mundo e vive para Deus. Amém? Um novo estilo de vida para que nós possamos viver, um novo padrão. Um padrão que não está mais segundo ao mundo, segundo as diretrizes do mundo,
mas de Deus. Amém? No versículo 13 ele diz: e vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz. Então tudo aquilo que estava sobre nós foi pago na cruz. Amém? O escrito de dívida, a condenação do passado foi tudo cravado naquela cruz. Então o meu corpo hoje, ele já está habilitado a andar na vida de Deus e não do pecado. Amém? Então o meu velho homem, ele foi sepultado juntamente com ele. Volte lá em Romanos, capítulo 6. Versículo 5 agora. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Amém. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu quero te dizer nessa noite, você morreu. Amém. O teu velho homem morreu. Aí você pode dizer, mas pastor, de vez em quando eu vacilo. Mas eu quero te dizer, você já está habilitado pelo Espírito para combater isso. Você não precisa mais andar diante disso. Amém? Você já está habilitado para toda boa obra. Ele já ressuscitou e te deu vida. No dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, irmãos, uma nova natureza entrou dentro de você. Agora nós precisamos evidenciar isso. Em Romanos capítulo 8, abra lá. Romanos não, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andéssemos nela. Então, eu não fui salvo pelas obras, mas depois que eu sou salvo, eu estou habilitado a andar em boas obras. Amém? Então, a partir do momento que você é salvo, você já precisa praticar essas boas obras. Aleluia. Gálatas capítulo 2. Versículo 19. Olha só o que é que Paulo diz aqui. Ele diz, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo disse, olha, o meu corpo está crucificado com Cristo. Eu não vivo mais da vontade da minha carne. Eu não vivo mais diante das minhas razões, diante do sentimento da minha carne. E ele diz, e logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou
e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo, ele não tinha mais escolha, mas ele tinha um estilo de vida para viver. Amém. Então, você precisa entender a forma que Deus colocou para você andar sobre a terra. Às vezes a gente fica se perguntando, por que algumas coisas não têm acontecido na minha vida? E muitas pessoas têm até se perguntado, e têm até perguntado a Deus, Senhor, por que isso não acontece? Mas eu quero te dizer, existem algumas coisas que você, enquanto você está pedindo a Deus, Ele está lá de cima te dizendo, faça. Você precisa tomar uma atitude diante disso. Você precisa conhecer a palavra que eu deixei nas tuas mãos e precisa andar diante dela. Amém? Então, os céus, Ele não vai responder algumas perguntas, mas Ele vai responder respostas. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, abra lá. Capítulo 4, perdão. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. No versículo 10 ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Paulo está dizendo, olha, todos os dias eu carrego o morrer de Cristo. Eu não ando mais segundo a minha vontade, mas eu ando segundo o modelo que Jesus deixou na terra. Eu ando segundo as suas obras. É bem verdade que Jesus, ele quando começou a igreja com os discípulos, ele disse, olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e até maiores. Então, se a gente não está fazendo maiores, é porque alguma coisa está errada. Precisamos fazer mais. Amém? Precisamos nos dedicar mais. Precisamos nos entregar mais. Amém? Então, examine o homem a si mesmo a cada dia, se está na fé. Paulo fala sobre isso. Se examine a cada dia, se você está no caminho da fé, se você está nessa caminhada da fé. E ele disse, prove a si mesmo, para que você não venha a ser reprovado. Amém? Então, todos os dias eu vou me examinar. Então, Paulo aqui, ele diz, olha, todos os dias, eu me lembro que ele se entregou na cruz. Quando Jesus, ele estava orando no Getsêmani, a última oração, ele disse, olha, se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas depois ele para e diz, mas se for da tua vontade que eu beba. Aleluia. Então, pare um pouco para orar a oração da consagração. Amém? Não fique só na oração de petição, mas pare um pouco para escutar de Deus o que Ele quer que você faça. Quando você vai para o lugar de oração, irmãos, você não vai só para dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas você vai escutar o que Ele quer para a tua vida. Amém? E muitas vezes você vai estar no lugar de oração e você vai se calar um pouco e aquietar o teu espírito.
e começar a escutar as direções, as instruções do Senhor para a nossa vida. Amém? Então, um homem que anda diante disso, irmãos, as ofensas, as coisas que nos que nos cobre, que vêm a nos assediar, elas não conseguem mais afetar o nosso coração. Porque você está morto. Amém? Você está morto para o mundo. Então essas coisas não conseguem mais afetar o teu coração. Aleluia. Um homem que anda na natureza de Deus, irmãos, ele não se ofende mais. E eu quero te dizer, olha, um líder e um liderado nesses dias, que não se ofende, ele vai contribuir muito para a unidade. Ele vai contribuir muito para a unidade. Ele vai ser agregador naquilo que Deus vai realizar nesses dias. Amém? Então não ande mais diante das emoções da alma. Amém? Mas ande segundo o Espírito. Ande segundo o Espírito. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Lembra o que eu falei no início? Morte tem a ver com o corpo, mas a ressurreição tem a ver com o Espírito. Então eu estou morto para o corpo, mas eu estou vivo no Espírito. Amém? Aleluia. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, enfermidade não vai mais habitar no teu corpo, porque o que prevalece não é mais o pecado, mas o Espírito. O que é evidenciado na tua vida não é mais o pecado, não é mais a natureza do pecado, mas do Espírito. Qual é o salário do pecado, irmãos? Então, se eu estiver andando no Espírito, eu vou estar gerando vida no meu corpo. Mas se eu estiver andando no pecado, na prática do pecado, eu vou estar gerando morte. É por isso que existem muitos enfermos. Amém? Aleluia. Então, já existe uma legalidade dentro de mim. E eu creio que a enfermidade ela não vai me afetar.
Amém? Então muitos estão preocupados com o que come, e isso é importante. Cuidar do templo e da morada do Espírito, que é seu corpo. Mas eu quero te dizer, não fica muito preocupado com essas coisas. Amém? Uma vez eu escutei o pastor falar, é mais importante nós consagrarmos um alimento e saber que ele está santificado e não vai nos fazer mal. Amém? Claro que nós não vamos atuar em ignorância, não vamos ser glutões, não vamos comer porcaria, botar porcaria para dentro do nosso corpo, não. Mas eu não estou preocupado, querido. E existem pessoas que andam preocupados porque vai ficar enfermo e às vezes vai até no médico em busca de uma enfermidade. Tem gente que só vive em médico. Eu não estou dizendo para você ser negligente e não fazer o seu check-up. Mas eu conheço pessoas que só vivem em hospital, irmãos, procurando doença. Não fique procurando doença. Declare a palavra sobre você. Amém. Declare a palavra sobre o teu corpo. Santifica o que você está botando para dentro. Amém. Aleluia. Então eu preciso andar na natureza. Você precisa andar, você precisa conhecer que estilo de vida é esse. Abra lá em Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne. Está dizendo, olha, digo, porém, se você andar no Espírito, você jamais vai fazer a vontade da carne. Amém. Ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, é bem verdade que a sua carne ainda está aí. Amém? E ela sempre vai militar contra o seu espírito. Agora você vai escolher quem vai prevalecer na sua vida. Se é o espírito ou se é a carne. Uma vez eu vi o pastor Humberto ministrando e ele falando de um cachorro que o pastor Isaac tinha. E aquele cachorro era tão forte que se você não conseguisse adestrar ele, ele saía carregando você. E o pastor disse, assim é a sua carne, se você não dominar ela. Ela vai dominar você e vai sair na frente. Ela que vai dizer para o que é que você vai fazer, as suas escolhas, as suas atitudes, a forma de você viver. Mas você decide se você vai andar no Espírito ou não. Amém. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. O que é que eu aprendo aqui? Se eu andar nessa natureza, irmãos, a lei não tem legalidade na minha vida. Eu estou livre da condenação da lei. Mas se eu ando diante das práticas do pecado, eu vou ser sujeito a ela. A condenação que vem da lei. Amém. Então, seja rápido para se arrepender. Se examine. Olhe o seu estilo de vida e se arrependa. Amém? 1 João diz que se você cometeu pecado, Ele é justo e fiel para te perdoar.
Jesus ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. Ele intercede todos os dias, ele está lá. Só observando o que você está fazendo na terra. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5. Agora é o 5 mesmo. Olha, eu não te conheço mais segundo a carne, amém? Eu não conheço você mais segundo a carne. Capítulo 5, versículo 14. Quando eu olho para você, eu vejo um espírito e não... É bem verdade que Adão, enquanto ele estava no Éden, debaixo da cobertura de Deus, existia uma proteção sobre ele. E ele passava a ver ele através de Deus. Mas no dia que ele perdeu a cobertura, no dia que ele transgrediu uma lei do Senhor, através da desobediência, aquela cobertura que estava sobre ele saiu. E ele passou a ver ele através dele mesmo, através das imperfeições dele. Eu acho interessante que quando Jesus ele vem ao encontro, quando Adão está escondido, e Jesus chama por Adão, Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? É porque Deus queria que Adão soubesse o lugar, a condição que ele chegou. E Deus diz, olha, Adão, onde estás? E ele diz, olha, Senhor, eu tive medo, porque eu vi que estava nu, e tive medo, e me escondi de ti. Agora, eu acho interessante porque a Bíblia menciona lá em Gênesis capítulo 2, que andava o homem e a mulher nu, no jardim, e eles não tinham vergonha. E Deus descia no jardim, e tinha comunhão com o homem, quando ele estava nu. E por que Adão estava com medo de estar nu? Deus disse, olha, Adão, quem te disse que você estava nu? Quem foi que disse a você que você estava nu? Agora eu vou parafrasear com você. Porque todos os dias eu venho aqui e te vejo nu, cara. Por que agora você diz que está nu? Quem foi que disse para você que você estava nu? Sabe o que é que aconteceu ali? Não existia mais uma cobertura sobre ele. Proteção. Amém. E as imperfeições dele passou a ser evidenciada através do pecado. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu, e você também morreu. Amém? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e eis que fizeram novas. Então o meu passado foi apagado. Como é que pode cobrar uma dívida de um morto? Já viu isso? Quando uma pessoa morre, acabou. A dívida foi cancelada. Me parece que a dívida fica para a família, né? Então fica para o inferno. Porque antes da morte, o homem andava segundo o pecado, né? Mas agora ele anda segundo a vida, a lei da vida.
uma nova natureza, uma nova vida em Cristo. Então, não tem mais dívida, não tem mais condenação. Amém? Justificado do pecado. Aleluia. Eu não ando mais segundo a transgressão do pecado. Eu acho interessante quando Jesus ele veio em Betânia, quando Lázaro morreu, e quando Jesus chega lá, Maria vem ao seu encontro, Marta também, e diz: Senhor, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus ele chega para Marta e para Maria e diz: olha, ele não está morto. E Jesus manda remover aquela pedra e chama Lázaro para fora. E Jesus diz uma palavra sobrenatural ali. João capítulo 11. Ele diz: aquele que está em Cristo jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que está em mim jamais morrerá. Então, eu não vou mais morrer. Você não morre mais, irmão. Porque você anda no Espírito e não na carne. Se eu for arrebatado, amém? Eu vou embora. Mas se ele não voltar, é bem verdade que a minha carne vai voltar para o pó da terra, para o pó. Mas é a carne, não o espírito. Porque eu e você somos um espírito. Amém? E eu quero te dizer, você já vive na eternidade. Nós já vivemos na eternidade. Já somos eternos. Aleluia. Já vivemos a origem da nossa vida. E a origem do homem não é a terrena, e sim a celestial. A minha origem é os céus e não a terra. O meu governo é os céus. A única coisa nesse mundo que vai para a eternidade são as pessoas. É o homem. Tudo aquilo que Deus fez no mundo, amém? Tudo aquilo que Ele criou foi para o homem. Mas o homem Ele fez para Ele. E colocou algo dele dentro do homem. É por isso que nós somos a imagem e a semelhança de Deus no Espírito. Somos a imagem e a semelhança de Deus no Espírito. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 4. Versículo 23. Jesus aqui está diante da mulher samaritana. Amém. E versículo 4, capítulo 4, versículo 23, ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura. Deus está à procura de adoradores. Senão Jesus não mencionava aqui. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para se mostrar forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Amém. Deus nos criou para o adorar, para o reconhecer. A única coisa que os céus têm expectativa sobre a terra é o homem. É por isso que Ele sempre espera que a gente possa ir para o lugar da comunhão, o lugar do relacionamento, o lugar do encontro. Existia isso no Éden.
Nós precisamos aprender a ir para esse lugar. Amém? O lugar onde vai nos tornar como Ele. Onde vai nos tornar puro. Amém? Aonde essa palavra vai nos lavar a cada dia e vai nos deixar puro e aptos para andar segundo a sua vontade. Então não se aparte, não fique longe disso, mas se aproxime cada vez mais do Senhor. Amém? Tenha paixão, tenha sede de estar com Deus. Aleluia. Amém. O salmista, em Salmos capítulo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então Deus, Ele quer transmitir a sua intimidade, mas Ele quer que nós possamos reconhecer Ele. E a intimidade dEle, Ele só vai transmitir para aqueles que reconhecem, irmãos. No versículo 12 ele diz, olha, ao homem, amém? Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Qual o caminho que você quer escolher nesses dias? Aleluia. Então, busque os conselhos dos céus. Ande no Espírito, ande na natureza do Espírito. Eu queria chamar o louvor. Amém? Ande segundo a natureza do Espírito. Um dia nós vamos estar diante dEle. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que coisa. Obras que nós vamos fazer sendo conduzido pelo Espírito, mas através do corpo. Ande em bondade sobre a terra. Exerça a justiça. Amém. Eu estava estudando sobre essa palavra de justiça. E a gente aprende isso no Rema. Nós somos justiça de Deus. Mas depois que você se torna a justiça de Deus, as suas práticas é segundo a sua justiça. Você só quer fazer o bem sobre a terra. Aonde você for, você quer suprir necessidades, você quer levantar pessoas. Você quer andar segundo as suas obras. Amém. Então eu preciso, aquilo que eu estou fazendo hoje, eu preciso me tornar como Ele. Porque um dia eu vou estar diante dEle. E tudo que eu tenho feito nessa terra, eu vou prestar conta. Você vai ser galardoado. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz que Deus não é injusto para ficar esquecido de nada que você tem evidenciado com a sua obra. Nada que você tem feito em favor dEle. Ele não é injusto para ficar esquecido. Aleluia. Ele não é injusto. Amém? Você pode... Feche teus olhos. Baixa um pouco a tua cabeça. Amém? Estamos terminando. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Pai, que tem sido luz para os nossos caminhos. Você tem nos dado entendimento. Que a tua igreja possa andar em entendimento, Senhor, nesses dias. Que ela possa entender aquilo que ela veio realizar nessa terra.
Que nós possamos entender, Pai, aquilo que você quer fazer nesses dias. Que nós possamos estar sendo conduzido diante das Suas mãos. Oh, Pai, que você possa fazer em nós e através de nós. Estamos vivendo dias onde lá fora está um caos, mas eu vejo os melhores dias da Tua igreja. Eu vejo o melhor tempo para a Tua igreja crescer sobre a terra, Senhor. Você nos chamou para ser luz, e a luz ela precisa brilhar em muitos lugares. E eu creio, Senhor, em muitas obras que a Tua igreja vai realizar nesses dias. Aleluia, obras segundo esse firme fundamento que é você, Jesus. Estamos sobre esse fundamento verdadeiro, aonde as nossas obras apontam para você. Obrigado, Pai, porque nada tem nos faltado, nada. Estamos supridos de tudo. Aleluia. Estamos nesse lugar de provisão, nesse lugar de contentamento, nesse lugar que não há falta. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado. Amém, nessa noite. Aleluia.